Olá, olá, deusas e deuses do trovão desse multiverso. Em julho de 2022, a Marvel volta às telas do cinema, agora com um filme totalmente diferente do seu antecessor. Thor, Amor e Trovão chega às salas de cinema prometendo uma grande comédia de super-herói que vai trazer de volta as melhores cores e principalmente o melhor humor que a Marvel já viu nas telas. E nesse vídeo aqui eu vou lembrar com vocês toda a trajetória do Deus do Trovão, desde dramas shakespearianos até mesmo a comédia pastelão. Meu nome é Patrick e você está assistindo ao Trick Studios. Bom, mas antes da gente começar, vale um lembrete, gente. Tem uma playlist aqui completa com todos os resumões que eu já fiz aqui no canal sobre vários personagens da Marvel, de Star Wars e de todos os universos da Disney. Então, para estar sempre por dentro de todas as atualizações e também, é claro, para se preparar para os próximos lançamentos, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim vocês vão estar por dentro de tudo em primeira mão. E bora então agora falar sobre a trajetória desse personagem que teve uma reviravolta impressionante no universo da Marvel. Começando essa história em 2011 com o primeiro longa-metragem do Deus do Trovão, intitulado Thor. E esse primeiro filme já começa a trajetória do personagem de uma forma muito diferente do que a gente está vendo hoje em dia em 2022. 11 anos depois da trajetória desse personagem, é quase impossível lembrar todo esse início que ele teve, totalmente shakespeariano, como eu disse, com uma trajetória muito mais dramática e, por que não, formal. Eu tenho que treinar reverência. O primeiro filme do personagem justamente introduz a mitologia nórdica ao universo de super-heróis da Marvel, mas de uma forma muito mais celestial e muito mais séria, trazendo dramas familiares e um drama de personagem muito mais denso do que a gente viu nos últimos anos. Ou melhor, não exatamente mais denso, mas de uma forma diferente, mais séria, mais enrustida e trazendo uma caracterização muito mais sisuda dos personagens. Com exceção do Loki, que por si só é o deus da trapaça e traz um pouco de humor para esse longa, o primeiro filme do herói conta a decadência do Thor assim que ele é banido de Asgard pelo pai de todos e toda a sua redenção e busca para se tornar de novo um ser digno de empunhar o Mjolnir. É nesse filme que a gente também tem a introdução do Gavião Arqueiro, que eu falo no resumão do personagem, e principalmente nós conhecemos toda a equipe do Erik Selvig e principalmente a personagem mais importante aqui, a Jane Foster, que, como a gente sabe, se torna o par romântico e o maior interesse amoroso do personagem durante toda a sua trajetória. Mas desse filme vale relembrar principalmente essa jornada de redenção do Thor, justamente tentando buscar de novo a aprovação do pai e se tornando o Deus do Trovão e entendendo todo esse fardo que ele tem que carregar. E é ao final do filme, numa luta épica com o Loki, que ele acaba deixando o Deus da Trapaça cair no universo e chegar à Terra para o filme seguinte, lançado em 2012, que é Vingadores. Sim, aquele filme super icônico que a gente sempre exalta aqui no canal. E é nesse ano seguinte, então, que o Deus do Trovão volta às telas do cinema, só que agora sendo membro da equipe de heróis mais poderosos da Terra. Coisa e tal. Sim. Já os conheci. Em busca do seu irmão perdido que reapareceu na Terra, agora com muito mais sede de vingança e um desejo infinito de conquistar a Terra. Nada muito diferente do que a gente já conhece do personagem, vamos combinar. But I like this. Mas aqui a gente não tá falando do Loki, e sim a gente tá falando do irmão dele. E aqui a gente vê mais uma vez o Thor com toda essa carga mais séria e muito mais, como é que eu posso dizer assim? Inocente. Eu não entendi. Eu sim. Do personagem na Terra, não entendendo piadas, não participando tanto dessa comédia e sendo muito mais inocente, bobão, do que propriamente um personagem cômico aqui. Vocês estão vendo até então que o Thor é realmente um personagem muito mais sério, né? Mas enfim, temos lutas épicas, intrigas dentro dos Vingadores, uma luta muito épica que gera muitos memes entre o Hulk e o Thor, até então os Vingadores caídos e separados se reencontrarem novamente em Nova York para lutar contra os Chitauri. E aí depois dessa luta épica, a quase morte do Homem de Ferro, nós temos então a vitória dos Vingadores contra o exército do Thanos, que até então ninguém sabia que era o Thanos. Embora eu reafirme que meu plano tinha seus méritos. E o Thor retornando a Asgard com o Loki como prisioneiro. É só então no ano de 2013 que o herói volta às telas do cinema, agora no seu segundo filme solo, Thor: O Mundo Sombrio. E antes que alguém venha falar, sim, esse é um filme que muita gente desgosta, muita gente critica um monte,
monte e eu particularmente gosto. O quê? Sim, eu sei que esse filme tem muitos problemas, tem várias questões ali que são questionáveis, mas eu particularmente gosto muito do filme, principalmente pela caracterização dos personagens. E é nesse filme que nós vemos um pouco mais, mas bem pouco mesmo, desse viés mais cômico do Thor. Mas quem realmente rouba a cena com o bom humor é sim o Loki, o deus da trapaça, óbvio. Mas esse longa traz de volta não só os dois deuses mais importantes da Marvel até então, mas também todo o elenco da Terra de volta para uma trama que agora, com magnitudes globais, traz os elfos negros como os grandes antagonistas dessa obra. E o que na época nós não sabíamos ou não tínhamos a dimensão, que é a joia da realidade, aqui chamada de Éter. A única joia que consegue tomar outras formas, principalmente uma forma mais líquida, viscosa. Que nojo! E é por causa dessa propriedade que ela acaba penetrando, ou melhor, ela acaba entrando na Jane Foster e com isso ela é levada a Asgard porque os elfos negros estão atrás dessa joia e aí então os elfos negros atacam o reino de Asgard. E é nesse momento da história do Thor que nós temos um dos momentos mais importantes da vida dele, que é a morte da sua mãe, apunhalada pelo Malekith, que não consegue pegar a joia, mas deixa sim uma dor muito grande pro Thor e para todo o povo de Asgard. Um detalhe que eu esqueci do primeiro filme do Thor é que no primeiro filme o Odin também acaba caindo em sono profundo, então ele também fica numa situação parecida, só que aqui nesse caso realmente a Frigga morre de verdade. E com isso o Thor, já sem esperanças, decide recorrer ao irmão dele que tá nas masmorras de Asgard para achar uma forma de tirar o Éter de dentro da Jane. You must be truly desperate to come to me for help. E é confiando no Loki então que os dois irmãos acabam fugindo de Asgard e vão até o encontro do Malekith com a Jane Foster, fingindo que essa era uma emboscada do Loki, mas na verdade era tudo fingimento para que eles conseguissem retirar o Éter de dentro dela e o Thor destruísse. O que não funciona, é claro, e o Malekith acaba pegando esse poder e então atacando a Terra através do alinhamento dos mundos. E com isso então o Loki mais uma vez morre. E o Thor decide voltar para a Terra e combater o Malekith. E é óbvio que através da magia e principalmente da ciência do Dr. Erik Selvig, eles conseguem acabar com o Malekith e aprisionar a joia da realidade, o Éter, dentro de um recipiente que é levado então para o colecionador, que vai ser uma informação importante lá na frente também. Mas então, mais uma vez, o Thor deixa a Jane Foster na Terra e volta para os Nove Reinos para tentar trazer a ordem, porque, enfim, desde o primeiro filme do Thor, os Nove Reinos estão um caos e ele tá tentando resolver todos os problemas. Isso a gente vê em Vingadores, a gente vê no início do Thor, o Mundo Sombrio, e aqui não é diferente, né, gente? Tá tudo uma bagunça. Things just got out of hand. E é na cena pós-créditos que nós vemos o Loki sentado no trono de Odin, fingindo ser Odin. E aí fica a pergunta, onde é que tá o Odin? O que aconteceu com ele? Como que o Loki sobreviveu? Daqui a pouco no Globo Repórter. E com isso 2 anos se passam e em 2015 é lançado Vingadores Era de Ultron, onde mais uma vez nós temos a reunião dos heróis mais poderosos da Terra, agora lutando contra o androide máximo Ultron. E vale ressaltar que nesse filme aqui nós temos de novo a presença do Dr. Erik Selvig, porque o Thor tem uma visão a partir do que a Wanda Maximoff mexe na mente dele, que é na verdade o que a gente descobre no futuro, o Ragnarok. E basicamente dentro de todo esse plot nós temos a grande piada de quem é digno de levantar o martelo. Nós temos aquela primeira arranhadinha ali do Capitão América, Come on, Cap. que já deixava uma sementinha plantada lá pra frente, né? Porque, convenhamos, Kevin Feige sabe o que tá fazendo. E é claro que a piada continua depois da criação do Visão com a joia da mente e ele sendo também digno de levantar o martelo, num momento super cômico e icônico da saga. Tudo bem. Vamos lá. Enfim, tem luta com robô, tem redenção dos personagens, o Pietro morre. Fantástico.
E aí nós temos de novo aquele trio principal, Homem de Ferro, Capitão América e Thor, discutindo se um elevador era digno de levantar o martelo, e o Thor então volta a resolver os problemas entre os 9 reinos, tentando descobrir também o que vai causar o Ragnarok. Ele já estava com uma pulga atrás da orelha pro que viria a seguir. E 2 anos depois, em 2017, Thor retorna às salas de cinema, só que agora no seu terceiro filme solo, Thor Ragnarok, dirigido por um diretor totalmente diferente, inusitado e que traria muito, mas muito humor pro personagem do Chris Hemsworth. Eu tô falando, claro, de Taika Waititi, que aqui também é o diretor de Thor, Amor e Trovão, a começar que o próprio filme em si já é totalmente colorido, é muito diferente do que a gente viu lá em 2011. É impressionante a gente ver como em 6 anos o Thor teve uma progressão muito grande e uma diferenciação absurda do que ele era lá do início pro que ele se tornou 6 anos depois. E é nesse filme que o Thor, depois de teoricamente ter resolvido todos os problemas dos 9 reinos, retorna a Asgard, e quando ele chega lá, ele percebe que alguma coisa tá errada com Odin. Ele tá tendo aquelas visões, ele percebe que alguma coisa tá errada, e quando ele chega lá, o Odin também tá diferente. O que é isso? Mas na verdade aí ele descobre que não era Odin. Na verdade, quem estava ali era sim o Loki se fingindo de Odin. Então o Thor e o Loki vão pra Terra, encontram o Doutor Estranho na exata cena que era a cena pós-créditos de Doutor Estranho. Sim, é exatamente a mesma cena, só cortada. E o Doutor Estranho, então, além de aprisionar o Loki num looping eterno, I have been falling for 30 minutes. Leva eles pra onde o Odin estava, que nada mais era do que a Noruega. E lá o Odin fala pra eles sobre o Ragnarok, o fim dos tempos. Ele tem um discurso lindíssimo sobre os 2 filhos dele e principalmente alerta os 2 sobre a filha dele, a primeira filha que ele teve, que é a Hela. Nesse momento, depois de um discurso muito emocionante, o Odin acaba sumindo, Thor acaba se tornando órfão definitivamente, e a Hela aparece destruindo Mjolnir, que é um detalhe super importante também. Darling, you have no idea what's possible. E é nesse momento então que o Thor e o Loki voltam para Asgard, mas são perseguidos pela Hela, que acaba arremessando eles para fora da ponte do arco-íris. E com isso o Thor acaba caindo num portal e acaba sendo levado para Sakaar, o planeta lixão, que também tem várias lutas de gladiadores. E enquanto vai acontecer todo esse plot ali em Sakaar, vale lembrar que a Hela tá indo para Asgard e vai dominar o reino. E os soldados asgardianos vão combatê-la e o povo vai se esconder com o Heimdall. E então, indo pro núcleo de Sakaar, o Thor acaba encontrando a Valkyria, ou melhor, sendo encontrado por ela e sendo jogado para uma arena de gladiadores, onde ele vai lutar com ninguém mais, ninguém menos que... Isso mesmo, o Hulk, que tinha sumido em Vingadores Era de Ultron, e aí nesse filme a gente descobre que ele foi absorvido por um portal que levou ele pra Sakaar também, e ele acabou se tornando o grande campeão do Grão-Mestre, que, diga-se de passagem, é um personagem icônico e hilário desse filme. Jeez, I didn't hear anything, but weren't those like sparkles out of your fingers, like lightning maybe? E a gente sabe que o Loki também sobreviveu e acabou caindo naquele planeta também. A Valkyria é uma das grandes guerreiras das primeiras eras de Asgard e a única sobrevivente dessas guerreiras depois de uma luta épica com a Hela, e com isso ela acaba se tornando também uma personagem muito descrente e agora focada então nas lutas de gladiadores. E aí nós temos vários discursos, várias conversas, o Hulk pelado. E aí eles acabam criando o grupo deles ali pra fugir de Sakaar e voltar a Asgard pra salvar o planeta. Salvar o reino, no caso. E aí, enfim, tem toda a piada, tem o Hulk se transformando de volta em Bruce Banner, tem tudo isso, mas enfim. Eles acabam voltando então pra Asgard e lutando com a Hela no Ragnarok. Mas então o Thor, depois de lutar com a Hela, perder o olho dele, tá sem o Mjolnir e entender que ele é o deus do trovão e que o martelo não era a parte essencial dele, e sim o que é essencial dele é o poder, é a força dele, ele decide sacrificar Asgard e reanimar o Surtur, que foi o primeiro demônio que ele lutou no início do filme e agora é ressuscitado com o fogo eterno, e ele então é o responsável por destruir Asgard e teoricamente destruir a Hela também. E claro, antes disso a gente não pode esquecer que o Loki retorna ali como o grande salvador. Your savior is here! Ou ele
ele pensa que é. E aí o filme acaba então entendendo que Asgard não é o lugar, mas sim o povo, mas esse povo que estava então nessa arca, nessa nave no universo, acaba sendo interceptada por quem? Em 2018 temos Vingadores Guerra Infinita e nós descobrimos logo no início da trama que quem abordou a nave dos Asgardianos foi sim o titã louco Thanos. Sim, ele voltou. E depois de destruir grande parte do povo de Asgard e dessa vez definitivamente matar o Loki, ele acaba conseguindo as duas joias, a do poder e então a do espaço através do Loki. O Thor acaba ficando à deriva no espaço e o Hulk, que estava junto com eles, é lançado pra Terra. Aí o Hulk avisa o Doutor Estranho, o Tony Stark, sobre tudo aquilo, tarará. Eles vão pro espaço, ele, Homem-Aranha, tá, beleza. E aí nós descobrimos que o Thor tem o primeiro encontro com os Guardiões da Galáxia. E é nesse encontro, então, que os Guardiões, parte deles vai atrás do Thanos para pegar a Joia da Realidade com o Colecionador, que eu tinha dito lá atrás que tinha ficado em Thor, o Mundo Sombrio, e o Rocket, o Groot e o Thor vão até Nidavellir, porque lá o Eitri, que é o anão responsável pela forja, vai fazer uma nova arma pro Thor. Então tem toda a luta dos Guardiões com o Thanos, eles perdem, o Thanos pega a joia, não sei o que. E o Thor então chega na estrela de Nidavellir e lá eles forjam o Rompe-Tormentas. E a partir do Rompe-Tormentas que o Thor então volta pra Terra numa cena épica, uma das melhores desses dois últimos filmes, que é o retorno do Thor em Wakanda. E aí então eles lutam, o Thor chega com toda a sua força, todo o seu poder, mas quando ele tem finalmente a chance de matar o Thanos, ele acaba acertando o peito e não a cabeça. Vale lembrar, peraí, antes do estalo do Thanos, que o Thor protagoniza uma das cenas mais emocionantes de todo o filme, quando ele fala pro Rocket, se ele tiver errado, ele não teria mais nada o que perder, porque ele perdeu a mãe, ele perdeu o irmão, perdeu o pai, perdeu tudo. Gente, um personagem que consegue sair de um humor absurdo para um drama tão forte, merece sim uma salva de palmas. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E enfim, o estalo é feito. O Thor sobrevive e então nós chegamos em 2019 em Vingadores Ultimato, onde basicamente os Vingadores estão caídos. Nós começamos com aquela primeira cena onde todos eles vão até o planeta onde o Thanos estava refugiado e o Thor então finalmente consegue se vingar e matar o Thanos, apesar de ser tarde demais. E aí os 5 anos se passam e o Thor acaba se tornando então o famoso Thor Lebowski. Sim, o Thor barbudo, barrigudo, que tá depressivo e que não acha mais força para fazer nada. Ele acaba se refugiando na Nova Asgard, que é uma vila na Noruega, onde todos os Asgardianos remanescentes vão habitar, porque, enfim, eles não têm mais nenhum lugar para viver. Comandados não só pelo Thor, mas também pela Valkyria, que tá lá no meio desse povo. E, enfim, o Hulk consegue motivar ele aí. Nós temos as cenas engraçadas dele dormindo, dele falando sobre a Jane, se emocionando com isso, tá? E aí, então, na volta no tempo, o Rocket e o Thor acabam voltando para 2013 no filme de Thor, O Mundo Sombrio, para pegar a Joia da Realidade. E lá então ele conversa com a mãe dele que tá prestes a morrer e essa conversa faz com que ele se reanime e volte a ter esperança. E é ali que ele pega o segundo Mjolnir, que vai ser usado depois pelo Capitão América, como a gente sabe. Mas enfim, eles voltam, tem o blip do Hulk, todo mundo volta, e aí o Thanos também chega nessa realidade e destrói tudo de novo. E aí nós temos de novo um dos momentos mais épicos quando o Thor protagoniza mais uma vez uma cena super épica quando o Capitão América pega o martelo do Thor e nós vemos isso de novo ao vivaço. Perfection. E aí então quando todo mundo volta, os portais se abrem e aí a luta tá feita, aquela guerra maravilhosa e nós temos esse momento icônico, pra mim é o mais engraçado quando o Thor é o primeiro a gritar. Assemble. Eu acho isso muito bom, acho muito engraçado. E enfim, gente, o filme termina com o Thor indo com os Guardiões da Galáxia e deixando o reinado pra Valkyria. Pontos importantes, além da história do Thor, são justamente a Jane Foster, que até então não tinha mais voltado pro universo da Marvel, que a gente viu só lá a última vez em Thor, O Mundo Sombrio, e a Valkyria, que então ficou no comando de Asgard como rainha. Tudo isso vai ser agora abordado em Ana Raio e Zé Trovão, digo, Thor, Amor e Trovão. E, gente, aqui no canal vai ter uma
cobertura completa sobre esse filme, porque ele tá sendo aguardado há muito tempo. Vocês viram a reação? Se não viram, vou deixar a reação aqui do trailer do filme. E sim, esse pode ser o melhor filme do ano da Marvel. Será que vai ser mesmo? Vocês acreditam nisso? Já deixa aqui nos comentários qual a expectativa de vocês para esse filme e se vocês gostam do Thor, gostam dessa trajetória ou preferiam o Thor mais sério, mais sisudo lá do início em 2011. E também, se não me segue nas redes sociais, já me segue lá, porque muito antes de eu lançar vídeo aqui, eu acabo fazendo conteúdo lá, acabo postando as minhas primeiras impressões lá por ser mais rápido. Então clica no link aqui na descrição ou nesse QR Code aqui do lado. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado para quem ficou até o final. E aqui do lado eu vou deixar a recomendação do vídeo que eu falo sobre toda a trajetória do Loki, que acaba também se misturando um pouco com a trajetória do próprio Thor. Então vale a pena dar uma conferida. E muito obrigado, até os próximos vídeos e até os próximos resumões.